Irmãos, tem uma turma migrando aqui para frente, pode vir, são bem-vindos, muito bem-vindos, pastoreados aí por Jonathan, meus parceiros aí de ministério, chega aí. Olha aí os futuros pregadores da igreja chegando, amém? Obrigado. Irmãos, antes de começar a pregação, eu vou dar um spoiler dela. Eu vou pregar o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que tem alguma pessoa de sua lista de amigos, sua família, que precisa ouvir o Evangelho? Então, compartilhe esse link com ela agorinha. O link da ministração. Se você não tem, peça à pessoa que está do seu lado, que os líderes vão compartilhar em cada grupo do grupo caseiro, os meninos vão publicar no grupo da igreja, no grupo dos jovens. Aí, pense assim, ore, pense um pouquinho, para quem essa palavra vai? Na sua lista de contatos, no seu status do WhatsApp. Quem sabe essa pregação representa o dia da salvação de alguém. Bota aí no grupo da família, no grupo dos seus tios, pregação do Evangelho. Senhor, eu já te peço por isso. Essa tecnologia está à disposição. Se esse link, se essa pregação chegar em alguma casa em que o Evangelho entre, que o poder do Evangelho entre, trazendo vida, cura, paz, chamando e prendendo a atenção, tirando demônios, temores, rancores, mágoas, tristezas, trazendo cura, vida, esperança, paz e salvação, que é o principal objetivo do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse foi o meu primeiro pedido, tá? O segundo pedido é que o roteiro dessa pregação, eu coloquei aí também à disposição dos cooperadores. Eu queria que vocês colocassem esse roteiro à disposição dos irmãos, tá? Coloque aí nos grupos também. Nós vamos falar um pouco sobre ele. Bom, essa pregação é o 30º capítulo dessa apostila aqui, ó. Esse livrinho chamado Princípios Básicos da Palavra de Deus, na sua 4ª edição, no seu 30º capítulo tem essa exposição do Evangelho. E ela representa a última lição desse material, definida para esse comecinho de revisão, porque essa semana já começou também o primeiro capítulo desse material aqui, chamado O Serviço do Discípulo, que nós vamos fazer até o fim do ano. Inclusive, será o tema do retiro de Páscoa, o retiro, as pregações, o que a gente vai fazer durante o retiro. Inclusive, deixe guardado a tarde do sábado do retiro, não marque nada nesse horário, porque nós vamos sair todos para evangelizar nesse dia. Isso é um grande avanço evangelístico, a igreja toda na rua. O chamado de Jesus para a gente fazer discípulos não é para a gente memorizar frases sobre fazer discípulos, é para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, à medida que você ouve o Evangelho, creia nesse Evangelho, que ele é o poder de Deus, e pense que isso é uma forma de você estudar o Evangelho para pregar o Evangelho. Então, essa pregação de hoje, ela serve para evangelizar quem está ouvindo o Evangelho, e ela serve como um dos roteiros de pregação do Evangelho para quem vai evangelizar. Ainda está gravada à disposição desses dois públicos. Então, depois de todas essas introduções, nós vamos começar agora com a pregação do Evangelho, tá? Bom, o Evangelho. Deus criou tudo como quis, porque Ele é Deus soberano, tremendo. E quando Ele foi criar o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é 3. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Deus é só um. É um só Deus. Não tem 2 deuses, nem 3 deuses, nem 4 deuses. Só tem um Deus.
E esse Deus subsiste em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Esse Deus em si só é uma comunidade. Esse Deus não é uma única pessoa. Esse Deus é formado por 3 pessoas. O Pai ama o Filho, o Pai ama o Espírito Santo. O Espírito Santo ama o Filho, o Espírito Santo ama o Pai. O Filho ama o Pai e ama o Espírito Santo. Eles 3 vivem num ciclo eterno de amor e de adoração mútua. Eles são satisfeitos em si mesmos. Eles não precisam de nada e nem de ninguém. Deus, o nosso Deus, é o único, é o Todo-Poderoso, é o Criador. E porque Ele quis, Ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança e para ser uma família junto com esse homem. Deus criou esse homem, nós, para que fôssemos a sua imagem, para que tivéssemos a sua natureza e para que pudéssemos viver para a sua glória. Então Deus criou uma terra perfeita, Deus criou um jardim maravilhoso, Deus criou um pomar magnífico e colocou uma família nesse pomar. E Deus disse para eles: sede fecundos, se multipliquem e encham essa terra. A terra seria cheia de uma grande família, de muitos filhos à imagem e semelhança de Deus, para amar como Deus ama, para sorrir com a alegria de Deus, para encher essa terra de paz, de bondade, de santidade, de fidelidade. Que tempo maravilhoso! O tempo da criação. Bom, lá em Gênesis 1:26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Toda a criação existe para o louvor e a glória de Deus, como está lá em Colossenses 1:16. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo é para ele. Tudo que há em nós é para ele. Quando a gente canta uma canção como cantamos hoje, tudo que eu tenho é teu, a gente às vezes fica com uma mistura quando canta essa canção. Parte de nós ama cantar essa canção, porque tudo que a gente queria era que a gente fosse exatamente assim. Parte de nós morre de vergonha de cantar essa canção, porque a gente lembra que nem tudo que a gente tem, nem tudo que a gente fez esses dias foi para a glória dele. Outro dia até, esse contraste ficou expresso num dia aqui numa reunião geral, que uma irmã com muita alegria compartilhou o entusiasmo de cantar isso. E um outro irmão com uma dose profética muito apurada compartilhou o perigo da gente cantar esse negócio e não praticar, de ser só mentira, de ser só da boca para fora. E esses 2 irmãos estavam completamente cobertos de razão. Nenhum estava contradizendo o outro. E dentro de nós existe essa crise. Tudo para o que eu fui criado, tudo que há em mim é para coroá-lo. Tudo que existe em mim, meu pulmão, minha respiração, meu pensamento, minha imaginação, tudo foi para ele. Gente, eu tive uma das minhas maiores alegrias essa semana, que uma jovem da igreja mandou um áudio para mim quase meia-noite. Eu ainda estava acordado com minha família, e eu até mostrei à minha esposa, à minha filha, aquele áudio, e eu tive muita alegria, porque ela era perguntando sobre Deus. Ela disse: eu estou meditando aqui, pastor. Ela disse assim: eu estou meditando aqui, pastor, e eu estou em dúvida. Deus é 3 ou Deus é 1? Como é isso? E eu fiquei tão feliz de receber aquela notícia, porque ela estava pensando em Deus. Ela estava com dúvidas, mas ela estava buscando satisfazer sua mente em Deus. Nossa mente foi criada para isso, para conhecer a Deus. Nosso coração foi criado para amá-lo. Então, quando uma canção, uma pregação fala desse amor a Deus, eu sei que eu fui criado para isso. Eu sei que eu fui chamado para isso. E quando eu não estou em linha com isso, eu sinto vergonha, eu sinto medo. Porque é o convite do Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Chama a gente para o propósito. Há um chamado dentro de nós, ecoando em nós, para cumprir o propósito eterno. E quando a gente fala de Jesus para as pessoas, algo dentro delas diz: isso é a verdade. Quando a gente prega o Evangelho, a gente não pode se envergonhar do Evangelho. Nem a gente pode criar a expectativa de querer convencer alguém do Evangelho. O Evangelho não é uma matéria que eu tenha que provar para alguém.
Eu apenas proclamo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Outro dia, um muçulmano foi ler o Evangelho para achar contradições no Evangelho e combater a fé dos crentes. E ao ler o Evangelho, chegou naquela parte que diz: amai os vossos inimigos. E ele fechou e disse: quem escreveria uma coisa dessa? Mas aquilo não saiu mais do juízo dele. E aquilo ficou na mente dele: amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. E aquela primeira frase dele, quem diria uma coisa dessa, como crítica, passou a ser: quem foi que disse uma coisa dessa? Que coisa tremenda é essa? E ao ler uma ordem de Jesus no Sermão da Montanha, aquele homem foi tomado por amor a Jesus e se converteu a Ele e passou a viver para Ele, para a glória dEle. O poder de Deus, através do Evangelho, é tremendo, porque o Evangelho é um convite de volta para o propósito eterno de Deus. Bom, essa história tão linda do propósito eterno, de viver todos os dias para a glória dele, aquilo que Adão e Eva viveram por um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo. Adão e Eva estiveram ali no jardim do Éden sem pecar, não sei quanto tempo passou, mas foi tempo suficiente para eles amarem a Deus, para eles usufruírem do amor do Pai, do amor do Filho, do amor do Espírito Santo. Eles louvarem a Deus por cada coisa criada. Tudo ali expressava a graça, tudo ali expressava o Evangelho. As páginas do Evangelho eram expressas nas pétalas das flores, nas folhas das árvores, nos frutos. Tudo ali, a cada pôr do sol, a cada entardecer, a cada amanhecer, o barulho da cachoeira, tinha 4 rios convergindo para o jardim do Éden. Tudo exibia a glória, a sabedoria de Deus, a mente de Deus. E em tudo isso, Adão e Eva se satisfaziam. Até que eles foram tentados e sucumbiram à tentação e pecaram. E o pecado, gente, é uma tragédia. Entendam a história do Evangelho em 4 capítulos. Capítulo 1, a criação. Capítulo 2, a queda, a depravação humana. Quando o homem pecou, ele pecou por inteiro. Afetou seu espírito, sua alma e seu corpo. Quando o homem pecou, tudo nele se estragou. A primeira morte, Deus disse assim: quando você pecar, certamente você vai morrer. A primeira morte foi a separação do homem de Deus. O homem se sentiu culpado, expulso, excluído, exilado, antes mesmo de ouvir a sentença. Quando Deus veio e disse: Adão, cadê você? E Adão disse: eu estou escondido. Eu ouvi tua voz e me escondi. Por que ele se escondeu? Porque ele sabia que ele agora era inimigo de Deus. Eu fui criado, e eu lembro da minha inocência, eu fui criado numa família cristã, e eu lembro a inteireza de coração que eu orava todos os dias. Eu me ajoelhava, ou mesmo deitado, dizia: Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia que passou, abençoa meu pai, minha mãe, e dizia o nome das minhas irmãs. E quando eu terminava aquela oraçãozinha, em nome de Jesus, amém, eu deitava e capotava, dormia imediatamente. E na minha adolescência, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu conheci o pecado, eu me afundei no pecado. E toda noite, quando eu ia dormir, minha primeira memória era aquela oração que eu fazia desde criancinha. Antes de aprender a ler, eu já orava aquela oração. E agora ela fluía na minha mente, como de costume. Mas quando eu ia abrindo a boca para orar, eu sabia: eu sou inimigo de Deus. Há uma barreira entre mim e Deus. O pecado fez separação entre mim e Deus. A minha inocência foi roubada. Eu agora era alvo da ira de Deus. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda iniquidade, contra todo o pecado, contra toda impiedade humana. Gente, o pecado não é uma coisa pequena. O pecado não é apenas a transgressão moral de um preceito qualquer. O pecado é a inimizade do homem com Deus. O homem virou escravo do pecado. O homem virou a habitação do pecado. O homem virou condenado pelo pecado.
O homem virou inimigo de Deus, separado de Deus, independente de Deus. E longe de Deus, a única fonte de vida, o homem só encontrou morte. O homem já criou inimizade com sua esposa. Já dali, o homem já começou a tentar botar a culpa em Eva. Houve uma separação do homem com Deus. E houve um distanciamento do homem da própria natureza. A Bíblia diz que a natureza geme pela manifestação da redenção dos filhos de Deus. A terra foi maldita por causa do homem. O pecado é uma tragédia, é uma desgraça. O pecado é uma intervenção diabólica terrível na criação. O pecado muda completamente a criação de Deus. E o que tem nas pessoas da imagem de Deus, da criação, é quase nada. É apenas um vestígio, como uma foto velha que o mofo, o tempo, o sol, o calor, e às vezes até o fogo, deixou uma vaga lembrança. O que sobrou da imagem de Deus e da glória de Deus nessa terra, por mais que a gente ache glorioso qualquer coisa nessa terra, é apenas o que restou. A glória da criação a gente não viu. A gente não tem noção de como era a água daquele rio sem poluição. A gente não tem noção como era o verde daquelas plantas antes da queda. A gente não tem noção de como era a relação de amizade entre os animais. A gente não tem noção do que é corpos de todos os seres vivos sem nenhuma doença, sem nenhum fungo, sem uma bactéria, sem um vírus. A gente só vê o que restou. A gente vê a mutação. Quando eu olho assim no espelho, eu digo, caramba, né? Imagine a quantidade de mutação que já aconteceu, de Adão até chegar em mim, né? Eu sou o resto da rapa do tacho, do projeto genético da criação. Ao que acolá nasce um espécime, para dar um exemplo assim de como era mais ou menos o projeto. E apareceu para dizer assim, o pecado é uma desgraça, né? Então, a gente é o fruto de uma geração inteira de pessoas que foram multiplicadas nessa terra, à imagem e semelhança do Adão e da Eva caídos. Nós não somos a expressão da multiplicação do Adão e da Eva perseverantes. Eles não perseveraram para encher a terra de filhos à imagem e semelhança de Deus. Eles pecaram e só então encheram a terra de homens e mulheres corruptos. E aqui eu quero dizer uma coisa. A maior tragédia da humanidade é existir alguém na humanidade que se ache bom. Um homem de Deus, grande pregador da palavra, perguntava para as pessoas assim, você já se sente preparado para ser um cristão? E quando a pessoa respondia assim, eu me sinto, eu não estou fumando, eu não estou bebendo, eu estou tão caseiro, eu larguei uma mulher da vida que eu tinha, agora eu vivo só em casa. E ele dizia assim, você não entendeu nada do Evangelho. Quem entende o Evangelho, em primeiro lugar, entende que de si mesmo você é completamente incapaz de se salvar. Você é completamente inútil para Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que não há quem agrade a Deus. Não tem religioso nessa terra, não tem inocente nessa terra, não tem gente boa nessa terra. Todos estão desesperadamente separados, destituídos, carecendo da glória de Deus. Então, o Evangelho, antes de te salvar, ele te fere. O Evangelho, antes de te chamar à conversão e ao arrependimento, ele revela a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa dos seus atos, dos seus pensamentos. A gente peca por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. A gente peca sem fazer nada. A gente sem fazer nada já está errado. A gente peca porque a nossa natureza é pecar. É a degeneração do gênero humano. O homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Se dada fosse a possibilidade de qualquer homem salvar-se a si mesmo, não seria necessário Jesus Cristo ter vindo morrer por nós. Jesus só veio morrer por nós porque nunca houve na humanidade pessoa nenhuma nessa terra que não tivesse pecado. Aí você me pergunta, e aquela pessoa que nasceu e morreu, é o natimorto, não deu tempo de fazer nada. Deus livrou a humanidade daquela pessoa, né? Ninguém sabe ou livrou aquela pessoa da humanidade, mas existe um conhecimento que só Deus tem,
Teólogos chamaram isso de conhecimento modal de Deus, principalmente um teólogo chamado Tomás Molina, que é baseado naquele versículo que Jesus disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em ti esse dom tivessem sido feitos os sinais que em ti foram feitos, há muito eles tinham se convertido de pano de saco e cinza. Para mim, isso é só uma suposição. Quando eu digo assim, se essa garrafa cair, vai amassar, é só uma suposição. Pode ser até que ela não amasse. Mas quando Deus diz em si, Ele sabe exatamente o que ia acontecer. Então, nunca duvide de Deus, de sua bondade, independente de quem Deus tirou da sua vida, quem Deus levou, quem morreu, quem não morreu. Nunca duvide da soberania e da sabedoria de Deus. Se existisse uma possibilidade de ser diferente, e que fosse melhor que fosse diferente, Deus teria usado essa possibilidade e não aquela. Tenha paz com Deus em suas decisões. Mas a realidade bíblica da humanidade é uma humanidade estragada. Deus um dia desistiu de longevidade para os seres humanos. É tão triste a morte, lá no início, até o Gênesis, até o dilúvio de Gênesis, os homens viviam uma idade média, uma idade proporcional a 900 anos, uns ligeiramente mais, outros ligeiramente menos. A expectativa de vida era 900 anos. Imagine que coisa boa, que eu tivesse meu pai ainda por 900 anos. Coisa boa seria isso, né? Mas Deus disse assim: coabitará o meu espírito com o homem para sempre na terra. Ele é mau desde a sua meninice. Então, uma pessoa que não se arrependia, não se convertia, com 100 anos, nem com 200, nem com 300, nem com 400, cada dia ela era pior, e com força. Então Deus disse: eu vou destruir tudinho, e vou refazer de novo a terra. Aí veio o dilúvio, e disse: a partir de agora o homem só vai viver no máximo 120 anos. É raro a gente achar um velho de 120, né? A expectativa de vida é baixa. E mesmo com o avanço da medicina, é difícil de topar nos 120. E o governo Moisés disse assim: o viver do homem é 70 anos. E quem chega ali é cansaço, fadiga. É fadiga e canseira. Meus irmãos e minhas irmãs, a medicina inventa remédio, vacina, vitamina, botox, mas não dá jeito. Continua o cansaço, continua a fadiga, continua os problemas. Por mais que dê jeito no corpo, ainda tem a mente. E o remédio que se toma para organizar a mente desorganiza o corpo. Aí volta o ciclo todo de novo. Aí, minha gente, é ladeira abaixo. A humanidade é ladeira abaixo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que veio consertar a história. Aí é o 3º capítulo da história do Evangelho. Tem jeito, tem solução, porque Deus não desistiu do seu propósito. Então, Jesus é a resposta de Deus para o pecado humano. Quando o Evangelho diz: se alguém te bater numa face, oferece a outra, fomos nós que batemos na face dele. Fomos nós que dissemos não ao seu propósito lindo. Fomos nós que o espancamos. E qual foi a resposta dele? Mandou Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a esperança da humanidade. Jesus é exatamente a imagem perfeita de Deus. Em Jesus nós conhecemos a Deus exatamente como Deus é, e ao homem como ele deveria ter sido e nunca deveria ter deixado de ser. Jesus é a esperança da vida eterna. Tudo em Jesus está relacionado à salvação. Foi na pré-existência de Jesus que ele escreveu o nome da gente no livro da vida. Foi lá que ele decidiu se entregar e ser o selo da nossa salvação. E foi quando ele se fez gente, se fez carne, que ele passou a ter sangue para poder derramar, para nos salvar. Porque a lei diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Jesus continuasse como verbo, ele não poderia sangrar. Ele só pôde sangrar porque ele se fez carne. E porque ele esperou 30 anos para poder pregar o Evangelho. Porque por 30 anos ele se aperfeiçoou na obediência. Porque até então ele não precisava obedecer a ninguém, ele que mandava em tudo. Todas as coisas eram submissas à sua vontade. Porque nele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste. Mas
Hebreus 5:8 diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. E agora Jesus se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um cordeiro, para tirar o pecado, tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito. Jesus nunca pecou. Na sua boca nunca se achou engano. E por cada dia que Jesus disse não ao pecado e sim ao Pai, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Por cada dia que Jesus disse sim ao Pai, ele estava nos salvando, porque ele estava se tornando exemplo, modelo, porque ele estava se tornando o varão capaz de dar a sua vida e o seu sangue por nós. Aí ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, perdoando pecadores, libertando pessoas. Jesus veio e pregou o Evangelho. Jesus veio para pregar o Evangelho. Jesus andou por toda parte anunciando as boas novas, dizendo: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, a morte de Jesus nos substituiu. Gente, o Evangelho, o centro do Evangelho está aqui. O Evangelho não é algo que você precisa fazer, o Evangelho é uma notícia de algo que já foi feito por você. Era incapaz de você se salvar a si mesmo. Aí a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Evangelho é a justiça de Deus satisfeita, sendo os nossos pecados amputados de nós e imputados em Jesus. E a justiça de Jesus, arrancada dele e colocada em nós. No dia que você crê no Evangelho, você passa a ter paz com Deus. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus que nós temos acesso a Deus. Eu fui declarado justo, não pelos meus atos de justiça, mas pelos atos de justiça de Jesus. Naquela cruz, quando Jesus disse: está consumado o teu pecado, está consumado a lista de condenação contra ti. A Bíblia diz que a cédula que tinha acusação e condenação contra ti foi rasgada na cruz. Na cruz os inimigos foram despojados, o acusador foi despojado. Tem uma música do tempo que a gente era jovem, quando a gente era solteiro, lá em João Pessoa, que a gente cantava uma canção. Me lembrei, eu e Ana Cláudia saímos cantando daqui até em casa na última reunião geral, né? Que falava que o acusador foi derrotado, não nos envergonha mais. O acusador foi derrotado, ele não tem mais acusação contra nós. Martinho Lutero um dia acordou de madrugada e o diabo estava com uma ficha de papel enorme, com o mesmo tipo de papel que ele tinha escrito, as 95 teses, e colocado ali na porta do templo. Satanás estava ali com uma pena e com um papel, escrevendo todos os pecados dele. E quando terminou tudo ali com aquele ar de acusador, Lutero disse que pegou uma pena, pegou tinta vermelha e escreveu assim: você só esqueceu de uma coisa, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Glória a Jesus, ele é o vencedor, ele é o perdoador. Lutero tem uma coisa engraçada sobre ele foi muito atormentado por demônios. Ele vivia escondido numa torre, protegido por príncipes britânicos, e hostes do inferno lutavam contra ele. Exércitos da Inquisição tentavam encontrá-lo, mas ele foi guardado ali, não só por príncipes, foi guardado por anjos. E um dia Satanás estava derrubando tudo na casa dele. Ele acordou com todos os objetos da cozinha caindo, aquela zoadeira, e ele levantou achando que era um ladrão. Quando ele chegou, ele viu o diabo. Ele olhou assim e fez: é só o diabo. E deitou e foi dormir de novo. Essa é a nossa vitória contra o nosso acusador. Nós somos mais que vencedores, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele por quem Jesus morreu na cruz. Nenhuma condenação há para aquele que creu no Evangelho. A primeira resposta ao Evangelho é crer no Evangelho, porque a obra de Cristo é completa e perfeita. E para aperfeiçoar, ele não apenas morreu por nós, ele ressuscitou dos mortos.
O Espírito ressuscitou dos mortos a Cristo, rompendo os grilhões da morte. Ele ressuscitou cheio de poder e glória. E Ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Ele é a ressurreição e da vida. E aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a esperança do Evangelho. A morte não é o nosso fim. O nosso Mestre, o nosso Senhor venceu a morte, e nós haveremos de ressuscitar com Ele, e Ele nos garantiu a vida eterna em seu nome. Glórias a Jesus. O Evangelho é uma notícia, é uma novidade, é uma boa notícia. A novidade é: tem jeito, tem solução. Jesus pagou o preço no seu lugar. Essa é a grande novidade do Evangelho. Bom, sabedores que nós temos um Senhor que ressuscitou. Ele não apenas ressuscitou, Ele foi exaltado. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem um corpo humano sentado no trono do universo. Tem alguém em cuja coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá, tão certo como o sol. Ele virá, Ele virá. E quando Ele vier, Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. E o último inimigo a ser tragado será a morte, quando Ele voltar. E aqueles que de nós já tivermos mortos, predeceremus aqueles que estiverem vivos, porque ao soar daquela última trombeta, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, os veremos vindo sobre as nuvens do céu com o Senhor, e seremos arrebatados e encontraremos com nosso Senhor nos ares, e assim Ele será o juiz eterno. E porque Ele virá como juiz de vivos e mortos, o Evangelho é um convite a temer a Deus. O Evangelho é: tema a Deus, porque nós haveremos de prestar conta de cada palavra, de cada gesto, de cada atitude, de cada decisão, diante daquele que julga os pensamentos. O Evangelho é uma pregação completa, é a pregação do Deus que é amor e do Deus que é Salvador, mas também do Deus que é Senhor e que é juiz. Amém? O Evangelho proclama Jesus como amor puro, Jesus como Salvador eficiente, Jesus como Senhor sobre todas as coisas, e Jesus como juiz de vivos e de mortos. E nós precisamos crer no Evangelho. A nossa resposta ao Evangelho demanda, em primeiro lugar, crer. Eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso, então, ter convicção dos meus pecados. Se eu não tenho convicção dos meus pecados, eu vou ter a ilusão que eu possa ser salvo por qualquer obra minha, por qualquer gesto meu, por qualquer coisa que eu tenha me tornado ao ter entrado na igreja. E nada que você se tornou na sua vida é capaz de salvar você. E, na verdade, nada que você fez de errado na sua vida é capaz de condenar você. Porque o amor de Deus é tão estranhamente esquisito, que não há pecado nenhum que Ele não possa perdoar, que não há situação que Ele não possa mudar, não há nada que você faça que leve Deus a te odiar. Deus te ama tanto quanto um Deus santo pode amar um pecador. Não há nada que você faça que possa levar Ele a te amar mais. Se você diz: eu queria agradar mais a Deus, eu queria amar mais a Deus, eu queria que Deus se sentisse mais amado por mim, desista, essa causa é perdida. Ele já te ama tanto quanto Ele pode te amar. Ele já te ama tanto quanto um Deus santo pode amar um pecador. E Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós naquela cruz. Essa é a grande prova do amor de Deus. Essa é a mensagem que ecoa pelo universo. Deus amou aquelas criaturinhas, virou uma delas
morreu por elas e ressuscitou e as representa lá no céu, intercedendo por nós. Deus intercede por nós diante do Pai. Aí, às vezes, uma pessoa chega assim, eu quero morrer. E Jesus fala, quer não, Pai, isso é desespero, eu já sei o que é isso. Lá no Getsemane eu passei exatamente por isso. Quer morrer não, ela quer viver, ela quer vida, ela quer um abraço. Pai, manda uma pessoa lá para abraçar ela, manda um anjo lá para proteger ela, manda uma esperança, manda um sinal. Jesus está lá intercedendo por nós. A pessoa diz uma besteira, aí Jesus faz, perdoa, Pai. Ele não sabe nem o que ele está dizendo, né? Ele não sabe nem o que ele está dizendo, Pai. Perdoa. Assim o nosso amigo Jesus é o nosso advogado que está diante do Pai a interceder por nós. E nisso tudo reside a salvação. Eu tenho que ter convicção dos meus pecados. E eu tenho que me arrepender. Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Jesus chamou isso de preço, porque ele mandou calcular os custos quando alguém quer segui-lo. Mas não é o preço pago pelos nossos pecados. O preço pago pelos nossos pecados foi o sangue de Jesus. Isso é o preço do discipulado, que Jesus disse que quem quiser seguir a ele tem que negar a si mesmo. Ele, para vir aqui à terra, ele negou a si mesmo. Se eu quero andar com ele no caminho dele, eu tenho que negar a mim mesmo. Ele renunciou tudo que ele tinha. Se eu quero andar com ele no caminho dele, eu tenho que renunciar a tudo que eu tenho. Então, não é opcional. Por mais que você fique calado enquanto todo mundo está cantando, tudo que eu tenho é teu. Aí você diz, eu vou dizer isso não. Não adianta você ficar calado. Tudo que você tem é dele. Cante ou não cante, tudo que você tem é dele. Nada é seu, mesmo que você ache que é seu. É tudo dele. Ele é o dono de todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas. O que a gente tem é que parar de lutar e renunciar. Parar de lutar e se entregar. Parar de espernear e tomar a cruz. Jesus disse, quem quiser seguir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, que é mais fácil. Gente, a melhor coisa na cruz, sabe o que é? Morrer. Ruim é o cara ficar vivo na cruz. Gente, o sol é quente, a noite é fria, o prego vai enferrujando, o sangue vai escorrendo pelos olhos, os corvos vão comendo. Gente, é uma bênção quando um crucificado morre. Acabou. É tanto que, por misericórdia, eles foram matar as pessoas que não tinham morrido ainda. Os soldados romanos, por misericórdia, mataram um ladrão, quebraram as pernas dele para ele morrer logo. Mataram. Quando foram matar Jesus, disseram, esse já está morto. Colocaram uma lança do lado dele e escorreu água e sangue. E se cumpriu uma profecia dizendo que nenhum osso dele seria quebrado. E então, aquela água e aquele sangue que jorrou dele é uma evidência de que o batimento cardíaco de Jesus estava ao máximo. O coração dele virou uma centrífuga. Só quando o sangue passa numa centrífuga que separa o soro sanguíneo dos elementos sanguíneos. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele derramou o sangue dele por nós. Aquele sangue dele caiu sobre aquelas pessoas. Meus irmãos, a obra de Jesus é tremenda. O Evangelho é sobre uma salvação que demanda fé no Evangelho, convicção dos seus pecados, arrependimento dos seus pecados. Também inclui o batismo. Quando Filipe estava pregando para o eunuco, a Bíblia não diz exatamente do que ele falava, só diz que ele falava de Jesus e do reino. E ouvindo o eunuco a palavra de Filipe, disse assim, ó, que água, o que impede que eu seja batizado? Como é que o eunuco adivinhou que o batismo existia? Não foi adivinhação. Fica presumido, fica óbvio, que no meio da pregação de Filipe para o eunuco, ele citou o batismo. Então, o batismo faz parte da pregação. Também, Jesus disse lá em João, ou em Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Depois ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Então, o batismo fazia parte da pregação do evangelho, porque no batismo, você morre com Cristo e ressuscita com Cristo. No batismo, você é revestido de Cristo. No batismo, você é colocado nele. No batismo, você é sepultado para esse mundo. No batismo, você se torna filho de Deus pela fé. Se torna um discípulo de Jesus. No batismo, você passa a ter uma vida nova. E também o dom do Espírito Santo. 5 coisas. Essa convicção de pecados, essa fé,
esse arrependimento, esse batismo, esse dom do Espírito Santo, são 5 chaves espirituais que tira a gente do reino das trevas para o reino da luz. A Bíblia chama isso de nascer de novo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se a pessoa não se arrependeu, as coisas velhas não passaram. Se a pessoa não tem nem convicção de que é pecador, as coisas velhas não vão passar. Se a pessoa não é batizada, não é colocada em Cristo, seus pecados não são perdoados, o sangue de Cristo purifica de todo pecado, aquele que está nele. Eu tenho que estar em Cristo para que o sangue de Cristo me salve. E a Bíblia diz assim, ó, Gálatas 3, 26 e 27. Porque todos vocês são filhos de Deus pela fé, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. A gente se torna filho de Deus pela fé, porque quem é batizado em Cristo é revestido de Cristo. É só porque a gente é revestido de Cristo que a gente pode ser salvo. Ninguém será salvo se não for revestido de Cristo. Então, essa é a nossa resposta ao Evangelho. É a resposta do arrependimento. O Evangelho também é uma proclamação que vai ser bem explorada no retiro, agora da Páscoa, uma proclamação que o reino chegou. Todas as parábolas de Jesus, tudo o que Jesus explicava, ele estava sempre falando no reino. Inclusive, quando ele começou a pregar, ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele dizia: o reino de Deus está próximo. Ele estava sempre dizendo: o reino de Deus chegou, se arrependa e creia no Evangelho. O reino de Deus chegou. Então, irmãos, o Evangelho, ele é uma proclamação que Jesus é rei, que o reino de Deus chegou, que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, que ninguém pode dizer que segue ele se não se curva ao seu senhorio. A gente vive num mundo em que as pessoas dividiram Jesus, e algumas só aceitam Jesus como Salvador, e até dizem isso de boca cheia: eu aceitei Jesus como meu Salvador pessoal, mas fica se amarrando para confessá-lo como Senhor. E às vezes alguém um dia faz uma pregação e chama: se consagre, torne Jesus o Senhor da sua vida. Se você não tornou Jesus o Senhor da sua vida, você ainda não nasceu de novo. Só nasceu de novo quem se submeteu a Jesus. Jesus, ele é a mesma pessoa, ele tanto é o Salvador como ele é o Senhor. Jesus não colocou à disposição a sua salvação para quem não se sujeitou ao seu reino. A salvação é a entrada no reino. A salvação é a volta para o propósito eterno. Salvação é conversão, salvação é mudança de vida, salvação é mudança de mente, salvação é santificação. Salvação é o início da santificação, porque no dia que você é salvo, você já é tornado santo, independente do que você fez. E cada dia que você peca, você tem que voltar e se arrepender, confessar seus pecados. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim é Jesus. Ele é o Salvador. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tem jeito, tem chance para quem cai, mas a decisão de seguir Jesus e de se manter santo é uma decisão séria, radical, de entrega total da vida a Jesus. Irmãos, não existe evangelho sem a obra do Espírito Santo. Como eu falei agora há pouco, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem faz o batismo ser mais que um banho. Porque se eu pegar qualquer pessoa assim, der um banho nela nas águas, isso não vai mudar em nada a vida dela. Não é a água do batismo que faz a diferença na vida de ninguém. É um ato espiritual, onde o Espírito Santo, na hora que alguém está mergulhando o teu corpo nas águas, o Espírito Santo está mergulhando a tua vida em Cristo. A gente não é batizado só nas águas. A palavra batismo quer dizer mergulho. A gente não é só mergulhado nas águas. A gente é mergulhado em Cristo. A gente é revestido de Cristo. E Paulo dizia: agora não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É colocado em Cristo, revestido de Cristo. Gente, Pedro estava pregando na casa de Cornélio, em Atos 10, quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que dá arrependimento, é o Espírito Santo que transforma. Quando a gente estiver orando, clame para que o Espírito Santo faça. Não tente fazer a obra do Espírito Santo. Não tente convencer ninguém. Pense num trabalho perdido, é você tentar convencer que o cara é pecador. Deixa que o Espírito Santo convence. Proclame o Evangelho e deixe o Espírito Santo convencer. Irmãos,
O Evangelho, ele foi pregado por Jesus e pelos apóstolos, e essa missão que Jesus deu aos apóstolos, como eu já citei em Mateus 28, vou repetir ele aqui, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a missão da igreja. Os apóstolos fizeram a parte dele. Ganharam discípulos, que ganharam discípulos, que ganharam discípulos, que ganharam discípulos, e o Evangelho chegou até nós. Agora é a nossa hora, né, Natanael? É a nossa geração. Agora é a nossa vez. Gente, o Senhor quer impactar essa cidade, o Senhor quer impactar essa geração. Hoje, Flávio estava testemunhando para mim como ele conseguiu acesso a várias obras sociais da cidade, gerenciadas pela prefeitura. Eu tenho frequentado uma, Marco já foi comigo, Joabe já foi comigo, André Moretti, Marquito já foi comigo, numa casa no centro da cidade, gerida pela prefeitura para moradores de rua, Casa Pop, bem na Feira Central. Eles dão todos os dias café, almoço e janta, e estão totalmente abertos para que a gente vá lá, orar pelas pessoas, abraçar as pessoas, falar do Evangelho. Eles já dão a comida, basta a gente chegar lá para pregar o Evangelho. E eles até pedem, em vez de você dar roupa às pessoas nas ruas, ou levar comida para as pessoas, leve para essa casa e diga para as pessoas que lá tem todo dia água fresca, água para banho, e a gente pode ir lá fazer o que a prefeitura não pode fazer. A prefeitura pode dar um pão, pode dar água, mas a gente tem a água da vida, a gente tem esperança. Irmãos, a igreja precisa ser o sal da terra e a luz do mundo. A gente precisa ocupar os espaços da nossa cidade para ser esse sal da terra e para ser essa luz do mundo, para levar o Evangelho, para levar o amor. E essas obras que a gente vai fazer em nome de Jesus, não são elas que nos salvam. A gente não faz elas para ser salvo. A gente faz elas porque foi salvo. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Gente, foi Deus que preparou essas oportunidades para a gente fazer as boas obras. Quando alguém se aproximar de você, pense, se é perto de você, é seu próximo. Se é seu próximo, é para você amar. Foi Deus que preparou essa possibilidade de você fazer uma boa obra, porque você foi criado por Deus como uma pessoa nova para fazer boas obras. Então, eu não sou salvo porque fiz uma boa obra, mas eu tenho que fazer boas obras porque eu fui salvo. Porque eu não fui salvo para ficar num sofá com um controle remoto e um guardanapo na boca. Não é o evangelho do sofá do controle remoto da Netflix, é o evangelho de amar o perdido, de andar por toda parte, de abraçar, de perdoar, de levar a salvação. Então, a gente tem que pedir socorro e misericórdia a Deus quando a gente não tem força nenhuma para sair do sofá. Quando o sofá tem um imã prendendo a gente tem que dizer: Senhor, misericórdia, me tira desse sofá. Eu tenho um mesmo sofá há 20 e tantos anos. Pense num objeto que não quebra. Pense num objeto ali que permanece ali me chamando, me querendo, né? Me atentando, né? E quantos dias que eu deveria estar pregando o Evangelho, eu estava deprimido ali em cima daquele sofá e pedindo a Deus misericórdia de mim. Eu só fazia uma oração: tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Eu não conseguia dizer outra coisa. E quando Deus nos dá força para sair daquele sofá e ir para a rua, vai aparecer tanta oposição, vai aparecer tanta crítica, vai aparecer tanta confusão. Mas, gente, por mais difícil que esteja estar na rua, por mais difícil que seja encontrar a oposição, por mais difícil que seja a missão de estar na rua, eu, Marco César e Marquito, testemunhamos o desespero de uma mulher que tinha recém-descoberto que estava com AIDS. Uma mulher linda, moradora de rua, tinha um parceiro que estava ali
contando para a gente que já tinha sido obreiro, que estava desviado. E ele estava com um rosto desesperado. Ele não contou para a gente da AIDS, mas a mulher chegou e contou. E se ele era o parceiro dela, 2 neurônios se juntam e pensam assim, né? Provavelmente ele tá. Daí o desespero no rosto dele. E eu fui perguntar o nome dela, ela não quis me dizer. Eu ofereci a oração, ela não quis. Como eu queria uma mulher ali naquela hora para dar um abraço nela. Letícia estava com a gente, mas estava na outra mesa, falando de Jesus junto com Joabes para um travesti. Tem tanta gente ali para ser amada. Tem tanta gente ali para ser abraçada. Eu não consegui sequer orar por aquela mulher perto dela. Não consegui tocar nela. Eu não consegui dar um abraço nela. Eu estava com tanta vontade de dar um abraço nela. E ela não quis. Ficou dizendo que ia servir Satanás agora. Que Deus era ruim, porque Deus deixava esses vírus existir. Falou um monte de bobagem. E eu olhei para ela e disse, sabe que Deus não fica com raiva dessas bobagens que você está dizendo? Porque Ele sofreu por você. Eu falei à distância um pouco, com muita serenidade, do amor de Jesus por ela, e ela resmungando. Queridos, tem muita gente na rua precisando de salvação. Tem muita gente na rua precisando de um abraço. Tem muita gente na rua precisando ouvir o Evangelho. Ouvir que tem chance, que tem jeito, que tem esperança. Que tudo é possível àquele que crê. Porque aquilo que era impossível, Jesus veio para tornar possível. A última consideração que eu quero fazer é que tem gente que sai para pregar o Evangelho falando só da graça. E tudo que eu falei aqui é sobre graça. E quando diz só da graça, é como se a graça só fizesse assim, mudar o destino eterno da pessoa. Esse cara que era pecador, ele agora está salvo. E porque ele está salvo, já está garantido. E se está garantido, tem gente que pensa assim, ele agora pode aprontar o que ele quiser aprontar, que uma vez salvo, salvo para sempre. Um homem de Deus chamado Dietrich Bonhoeffer disse que isso é a graça barata. Uma graça que fala do Evangelho com baixos teores de cruz. Um Evangelho sem compromissos, sem reino de Deus. Você não pode tirar do Evangelho o reino de Deus. Você não pode tirar do Evangelho tomar a cruz. Você não pode tirar do Evangelho o arrependimento. Então, a fé sem obras é morta. A fé em Cristo, ela precisa ser uma adesão ao senhorio dele. Porque eu creio nele, eu vou me entregar a ele. Porque eu vi como ele é, eu vou me submeter ao seu reino. Esse é o evangelho completo. Então, existem os evangelhos falsos. Os evangelhos falsos são aqueles que dão ênfase só numa coisa. Se a gente pregar o evangelho do reino sem graça, a gente vira a pior religião que tem. Porque a gente vai atar um fardo muito pesado sobre as costas das pessoas que Jesus não colocou. A Bíblia diz sobre o reino de Deus assim, Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para ajuda em momento oportuno. Olha só, gente. Tem um trono, que é o trono do rei, e ele é chamado de trono da graça. Então, esse reino que o rei é Jesus, é o reino da graça. Então, não possa existir um evangelho do reino sem graça. É falso. Se você pregar a graça sem o reino, é falso. Se você pregar o reino sem a graça, é falso. O evangelho verdadeiro a ser pregado, ele é um evangelho que entroniza Jesus como Senhor e oferece a graça redentora e maravilhosa do nosso Salvador. Não são duas coisas. Não é ou um ou outro. É os dois. É por isso que existem os falsos evangelhos. Os falsos evangelhos, eles parecem que é, mas não é. Quando eu era criança, tinha um shampoo contra queda de cabelo. O nome dele era Denorex. Parece, mas não é. Cabelinho, quem estava ficando branco, o cabelo ficava mais escuro, né? Quem estava caindo o cabelo, aí ele dizia, parece, mas não é. Tem esse evangelho Denorex. É um evangelho que parece o evangelho, mas não é. Gente, uma nota de R$3, ela é tão falsa que ninguém
Duvida que ela é falsa, porque não existe uma verdadeira de R$3. Se o cara chegando um evangelho dizendo que Satanás é amigo de Deus e que eles trabalham junto pelo propósito, você já vai dizer o quê? É uma nota de R$300, não quero. Essa é totalmente falsa. Para uma nota falsa fazer sentido, ela tem que ser muito parecida com a verdadeira. Tem que ser uma notinha que parece ser velha. O cara que falsificou a nota amassa ela, bota para lavar junto com uma... Eu não vou nem dar dica aqui, porque vai que alguém que se desvie. Né? Uma nota falsa, ela tem que parecer muito com uma nota verdadeira. Assim, um evangelho falso não pode chegar assim. Satanás não vai chegar assim na sua porta. Eu sou o cão. Eu vou lhe levar para o inferno. Ele não vai fazer isso. Ele chega assim, quem é? É o anjo. Que anjo? É o anjo de luz. Ele vai disfarçar-se de anjo de luz, porque ele é enganador. Então, ele vai pregar um evangelho muito parecido com o evangelho verdadeiro, mas vai faltar uma coisa. Ou vai faltar o reino, ou vai faltar a cruz, ou vai faltar a graça, ou vai faltar a salvação, ou vai botar a obra para salvar. É um evangelho errado, é um evangelho incompleto, é um evangelho falso. E lá em 2 Coríntios 11:3, diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a mente de vocês e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque se alguém chega e prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se vocês recebem espírito diferente do que receberam, ou evangelho diferente do que abraçaram, vocês o toleram com facilidade. Então, não pode aceitar outro evangelho. Uma vez, o pai de Gilmar, Marcão, recebeu uma visita de 2 mormons na casa dele. Podemos entrar? Ele, pode. Vieram falar de quê? Do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, falar de Jesus na minha casa. Aí eles falaram bem rapidinho de Jesus, depois deixaram a Bíblia do lado e abriram o livro dos mormons. E disseram para ele assim, agora a gente queria ler um trechinho aqui do Evangelho, e deram um exemplar a ele. E está escrito logo no começo. O Evangelho, um outro Evangelho de Jesus Cristo. Está escrito logo na contracapa. O livro de Mormons, um outro Evangelho de Jesus Cristo. Aí Marcão olhou assim e fez, peraí, quem é esse? Quem é esse mesmo aqui? Aí o cara disse, rapaz, isso aqui a gente vai falar de Joseph Smith. Ele fez, Joseph Smith. Quando ele está, o cara disse, morreu. Ele disse, ele ressuscitou? Não. Aí Marcão levantou-se, pois aqui não entra não, esse aqui não. Eu estou falando de Jesus que morreu e ressuscitou. Joseph Smith. Aqui não. Ele era novo convertido. Ele nunca tinha ouvido falar dos mormons, mas ele tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Ele não conhecia o falso evangelho, mas ele conhecia o verdadeiro. Quando o falso foi apresentado, ele rejeitou. Amém? O evangelho verdadeiro nos vacina contra os falsos evangelhos. Então, tenham cuidado, que tem muito falso evangelho. Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o único caminho para chegar até o Senhor. Jesus Cristo é a salvação e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até o Pai, senão por meio dele. Igreja não salva, religião não salva, discipulado não salva. Só Jesus Cristo salva. Das parábolas do reino, uma delas diz que junto com a semente do reino que é pregada, o inimigo vai e semeia o joio. E cresce junto. Então, no meio de uma reunião dessa, tem joio e tem trigo. E a Bíblia diz que a gente não deve tentar descobrir quem é quem. A única coisa que eu acho que é prudente fazer é você se comparar com o Evangelho e dizer assim, será que eu sou joio? O joio, para virar trigo, tem que nascer de novo. O trigo, para virar joio, tem que se desviar. Tem que abandonar o senhorio de Cristo e assumir de novo as rédeas da sua própria vida. Mas não sou eu, nem nenhum dos pastores, que vai um dia separar aqui os irmãos. Gente, vamos fazer uma separação aqui, do lado direito senta o trigo e do lado esquerdo o joio. Nunca vai ter isso da igreja, porque a Bíblia diz que são os anjos que vão fazer isso no último dia.
O joio que tiver morto não ressuscita. O joio que tiver vivo não é arrebatado. Aí é uma escolha. Você quer continuar sendo joio ou quer se converter a trigo? Você quer continuar sendo apenas um frequentador de reunião? Gente, e o frequentador de reunião devia procurar uma igreja que pelo menos tem reunião todo dia. Porque pense num crente sem futuro, é um crente que vem frequentar a nossa reunião. Ela só tem de 15 em 15 dias, e o cara falta uma, vira um mês. Gente, é sem futuro frequentar a reunião da gente. Né? Tem igreja que é 24 horas por dia aberto. Vá lá, frequentar lá, esquentar os banquinhos de lá, que você tem um ministério melhor. Aqui, meu Deus do céu, a gente se reúne pouco aqui nesse lugar, porque a gente não quer fazer um montoeiro de reunião aqui. A gente quer ser sal da terra e luz do mundo. A gente quer ser discípulo 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo, toda hora. A gente quer viver Jesus o tempo todo. A gente quer ser Jesus o tempo todo. Aí você diz, eita, eu não quero ser assim não. Então, você está no lugar errado. Porque o reino de Deus é isso, não é opcional. O reino de Deus, a gente diz assim, que o evangelho do reino é como uma carreta que bateu numa bicicleta. Imagina, você vem numa bicicletinha e bate de frente numa carreta. Sobra o quê, gente? Nada. O evangelho do reino é essa carreta. Quando ele chega na sua vida, não sobra nada. Para seguir Jesus, tem que ter um impacto grande. Quem não tem um impacto profundo e verdadeiro ao encontrar Jesus, não viu Jesus. E não tem como nascer de novo. Sem ver a Jesus, ninguém nasce de novo de verdade. O evangelho é um profundo impacto. Gente, se um meteoro vem e se choca com a terra, é um impacto terrível. Mas imagine que foi o próprio Deus que veio e se chocou com essa terra. E é o próprio Deus que vem e bate a porta do teu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se isso não impacta a tua vida, o que mais vai impactar? Se Deus virou gente e morreu no teu lugar para te salvar, e isso não mexe com você, o que mais vai mexer? E é por isso que nós nunca vamos querer ficar fazendo aqui assim, palestra coach, autoajuda, né? Venha, traga mais campanha de promoção. A gente nunca vai entrar no evangelho do Black Friday. Jesus não é promoção de fim de feira. Jesus é Senhor, Jesus é Rei, Jesus é todo-poderoso, Jesus é soberano, Jesus é santo. E os teus pecados e os meus pecados envergonham os céus. Mas Ele não desistiu nem de mim, nem de você. Ele veio para nos amar, nos abraçar. Tem jeito, tem esperança. Olhe para uma pessoa assim do seu lado e diga, tem jeito, tem esperança. E tem jeito e tem esperança para aqueles que não estão aqui. Lembre do seu amigo, do seu primo. Lembre de um filho, de uma filha. Tem esperança. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso não podemos nos envergonhar do evangelho. Amém? Oremos um pouco sobre isso. Senhor, como é tremendo o teu evangelho. Que notícia impactante é o teu evangelho. Tem pessoas que estão ouvindo esse evangelho agora e estão longe dos teus caminhos e querem voltar para ti. Senhor, dá força para essa coragem chegar hoje. Que eles não apostem no amanhã, que eles não apostem na próxima reunião, que eles não deixem para o retiro, que hoje, a tua palavra diz, se ouvires a minha voz, não endureça o coração. Ah, Senhor, amolece o coração daqueles que estão longe de ti. Outros têm ouvido esse evangelho, mas ainda não tomaram uma decisão, ainda não foram batizados, que tenham essa decisão hoje de entregar as vidas a ti. E será que tem alguém entre nós aqui que se reconhece como um joio, que precisa nascer de novo e virar trigo? E eu não vou perder a oportunidade de dar uma chance
aquelas pessoas que hoje aqui querem dizer assim: eu quero começar a minha vida de novo. Eu quero voltar para Deus. Eu queria convidar meus irmãos para cantarmos juntos uma canção. E eu queria convidar a igreja para permanecer de olhos fechados. Gostaria de pedir aos irmãos que levassem esse púlpito e essa mesinha. E gostaria de pedir que todos ficassem orando para que o Espírito Santo complete a obra dele, que ele convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo.